Olá, pintor! Eu sou Ana Zanotti, sou artista plástica e professora de pintura em tela há mais de 10 anos, além de ser formada em música pela Universidade Federal do Paraná. Então a música e a arte já vem me acompanhando desde a minha primeira infância e trabalhando com ela desde a minha adolescência. São mais de 500 alunos, pintores que passaram pela minha vida e a dificuldade de muitos deles era relacionada a essa necessidade de desprender um tempo e um dia específico na semana para vir até o meu ateliê e se dedicar a essa prática. Então, resolvi ajudar a vida e a arte deles e de vocês também e trazer esse curso online maravilhoso. Sim, é um curso intenso que junta 6 meses de práticas pictóricas em 5 módulos, totalizando 20 aulas. Compacto, exatamente, mas são aulas que vão trazer técnicas e elementos específicos de cada módulo, de cada modelo de pintura, divididos em paisagem, florais, natureza morta, figura animal e rosas. Você não precisa terminar cada um dos módulos de uma vez, certo? Você vai prestando atenção, absorvendo essas técnicas por partes. Assim como adquirir uma nova linguagem, isso é um processo. Respeite o seu. Perfeito? Dessa forma, então, eu já sei que se você adquiriu esse curso é porque você não vai se contentar com a técnica básica da praia com palmeiras. Nada contra uma praia com palmeiras, né, minha gente? A gente adora. Mas eu sei que se você está aqui é porque você quer se aprofundar na pintura, quer imergir na técnica pictórica. Antes da gente pôr a mão na tinta, antes da gente pegar na tinta, eu quero passar para você, seja você iniciante ou já iniciado, quero passar algumas orientações básicas da sua postura como artista, como pintor, e a seguir algumas noções básicas sobre a própria pintura e os seus materiais artísticos. Perfeito? A minha primeira orientação para você como pintor: não se envergonhe. Gente, todos nós já fomos iniciantes em alguma coisa algum dia, certo? Eu já estive onde você está e já trabalhei com inúmeros artistas maravilhosos que começaram a pintar aí com seus 30, 40, 50 anos. Certo? Então a pior coisa que você pode fazer no âmbito das artes é se comparar. Porque a arte, como sabemos, é a expressão da nossa essência, a arte é a nossa expressão. Só existe um de nós, né? Exatamente isso, não é? O que acontece? Nas minhas oficinas de pintura, temos ali 10, 15, 20 alunos copiando ou reproduzindo uma mesma paisagem, uma mesma imagem lá à frente. Cada um vai ter a sua própria interpretação. E a mesma coisa vai acontecer aqui. Alguns vão trabalhar com mais tinta, outros com menos tinta, mais aquarelado. Outros vão saturar muito mais, vão entupir de cor. Outros gostam de cores mais amenas, mais neutras, vão deixar um quadro muito mais suave, certo? Isso vai dizer muito sobre você. É um processo de autodescobrimento também. A minha segunda orientação para você é: imite, copie. Sim, estamos falando de copiar nossos mestres, nossos professores, claro, né? Quem tem alguma coisa para ensinar e quem sabe o que está ensinando, não o nosso coleguinha que começou a pintar ali há 2, 3 anos, certo? Todos nós começamos como copiadores antes de nos tornarmos criadores. Pelo exemplo e pela imitação, nós absorvemos informações e criamos novos hábitos. Isso se aplica na fala, na escrita, na música, na arte em geral, certo? Então, estipule os seus mestres e imite-os, siga-os. A minha terceira orientação para você é: olhe o mundo como se ele fosse uma pintura. Eu estou falando sério, gente, eu estou falando sério, concentra aqui. Não estamos falando de outras coisas a não ser olhar o mundo com uma visão mais atenta, percebendo as inúmeras nuances e tonalidades que formam as nuvens, que não são só branco e cinza,
certo? Nas diversas nuances que formam as nuvens, dependendo do horário do dia, dependendo da luz. Perceber a textura de um tronco de árvore, perceber a diferença entre o brilho das águas de um rio e o brilho das águas do mar. Tudo isso, gente, é um olhar que você vai adquirir seguindo seus mestres, seguindo pintores e artistas que você admira nas suas redes sociais, frequentando as galerias, museus da sua cidade ou até os virtuais, certo? Esse é um ótimo caminho para você adquirir esse olhar de pintor ou de resgatar o seu olhar de criança, como eu costumo dizer, que dá na mesma. Minha quarta orientação para você, importante, talvez a mais, trabalho, trabalho, trabalho. Assim como adquirir uma nova linguagem, seja um novo instrumento musical, seja na fala, um novo idioma, tudo precisa de processo e esforço, certo? E técnica. Então, respeite o seu processo, se dedique, não se frustre, porque a partir do momento que você praticar cada uma das aulas, não apenas uma vez, certo? Prestando atenção, o fato de você repetir as aulas vai te permitir ter mais atenção, prestar atenção a coisas que você não tinha percebido antes, certo? Então elas não vão servir só para essas telas específicas. Você vai usá-las em várias outras obras, porque elas estão divididinhas em várias aulas dentro de cada módulo, certo? Sempre divididas ali em, por exemplo, paisagem, dividimos cada um dos temas, céu, nuvem, montanha, árvores, água, cachoeira, casa, tudo separadinho, para que você possa se encontrar mais facilmente depois, quando de repente o seu interesse for em apenas um desses elementos, certo? Isso acontece em todas as obras. Não se assuste, porque sim, eu não sou dessa de deixar o mais difícil para o final. Já começamos com a paisagem, um fator mais complexo, que abrange muito mais elementos, certo? Mas não que a dificuldade seja maior. A paisagem é a sua base, tanto de forma, sombra e luz e leveza, para seguir para os outros módulos, certo? Então preste muita atenção nesse primeiro módulo de paisagem, que apesar de ser o mais extenso de todos, é o mais completo de informações. Ele vai te dar toda a base para os seguintes. Ótimo? Trabalho, trabalho, trabalho. Se dedique, se permita entrar no fluxo. Entrando no fluxo, estando presente, porque a pintura, a leveza a leveza e a técnica da pintura nunca foram uma coisa natural para suas mãos, mas elas vão ser com prática, certo? Estando presente e prestando atenção no que elas estão fazendo, nessa função. Perfeito? A seguir, vou passar a vocês algumas noções básicas que eu considero muito importantes e que talvez eu ainda possa vir a repetir durante as aulas, mas é importante que você já tenha isso em mente antes de começá-las. E também falar um pouco sobre a minha escolha de materiais e a formação da sua paleta de cores.